Roda, roda. Opa, isso é antigo, hein? Época do Chacrinha. Então, minha gente, boa noite a todos os 45 pessoas que estão nesse momento. Eu tenho uma grande satisfação de estar aqui apresentando esse projeto. Meu nome é Márcia Tassinari e eu estou aqui em nome do projeto Conexão Formativa, juntamente com a André Neres e a Natália, que está em algum lugar. A Natália sumiu da minha face aqui. Olá, pessoal. Olá, pessoal. Tô aqui. Ok. E nós tivemos assim uma provocação muito boa do Edson com essa ideia do Clube da Leitura. É claro que ele poderia fazer sozinho, mas ele, com a nossa parceria já antiga, ele quis fazer junto com a gente. E isso me deu assim um grande prazer de organizar, de incentivar e de fazer com que esse evento acontecesse. Eu gostei muito do nome, Clube da Leitura, que não é para ler aqui, mas é para reler, é para repensar e é para ser razoavelmente bem orientado pelo professor Edson. O professor Edson do Nascimento Bezerra, como ele já disse, ele é um carioca de nascimento, ele passou por Belém e atualmente ele mora já há algum tempo no Maranhão. Então, ele é desses lugares todos, ele é do Brasil e ele é do meu coração também. Nasceu no meu coração. O Edson é filósofo, psicólogo, foi durante muitos anos professor universitário em Belém e depois em São Luís do Maranhão, até recentemente, onde ele coordenava um curso de especialização. E atualmente agora ele se dedica à leitura. Fez o mestrado, esse mestrado virou um livro bem bacana, e depois ele pode falar um pouquinho sobre o livro, que tem PDF, que tem também o livro físico. Enfim, eu estou dando uma apresentação geral. Agora, o mais importante dessa apresentação para mim é que o Edson é nosso amigo, nosso grande inspirador. Ele está com a gente no curso de formação, ele está com a gente nos cursos de extensão e agora nesse novo projeto. Então, eu acho que esse Clube da Leitura é uma coisa muito bacana, muito necessária, ainda que ele seja voltado basicamente para uma introdução àquelas pessoas que querem conhecer o trabalho do Rogers e colaboradores através dos grandes livros. Ele está começando com Tornar-se Pessoa, que é o best-seller mais vendido no mundo inteiro. Olha aí, Natália, mostrando. Essa é a versão nova. Eu não estou em casa, senão eu mostraria a minha versão, daquela versão bem das bolinhas e tal, bem antiga ainda, né? Mas, enfim, então, começar por esse livro, gente, quem não leu vai se deliciar. Quem leu vai precisar reler de outra maneira, vai pegar esse livro com, assim, vai reler esse livro com outra pegada. O Edson já fez uma boa divulgação através dos vídeos que ele colocou no Telegram, e eu espero assim, que a gente tenha hoje, todos os encontros, um momento de criatividade, de inteligência e de sabedoria do Edson e de todo mundo. Então, Edson, passei a bola. André ou Natália querem falar alguma coisa? Quero ouvir. Quero ouvir, Edson. Só complementando que ele está em todos esses lugares e em nossos corações também, né? Não tem como frisar isso. É impressionante como ele consegue ocupar vários lugares ao mesmo tempo. Que delícia. É muito bom estar em casa. Quero começar a dizer para vocês, e em dois sentidos, né? Nesse momento, nosso primeiro encontro, a partir do segundo encontro, daqui a 15 dias, estarei em São Luís, né, no meu escritório, etc. Mas é muito simbólico, no nosso primeiro encontro, eu poder estar aqui no Rio de Janeiro, depois, inclusive, de ontem ter estado com André e Márcia, passado, enfim, um dia juntos, e o quanto isso é inspirador, né? O afeto, a generosidade, enfim, a nossa conexão, Então, antes de mais nada, eu quero, antes de qualquer coisa, agradecer, assim, com o coração quente, um coração, né? Eu estou realmente muito sensibilizado por todo o afeto, o apreço e a aposta ao mesmo tempo.
Ai, gente, vamos lá, né? Clube de leitura em abordagem centrada na pessoa. Porque, de alguma forma, é através da leitura ou através da escrita, do texto, né, e da leitura, que Rogers ele, nos oportunizou, digamos, o principal do seu legado. Né? Mesmo muitas e muitos de nós que já conhecemos, que já lemos, que já estudamos Rogers, as primeiras apresentações foram feitas através de texto, textualmente. Né? E muitas vezes essa apresentação, essa relação, quando se ocorre na faculdade, ocorre de uma maneira muitas vezes muito fria, muito para cumprir tabela, muito aquela coisa muito tarefeira, né? E aí eu falei, gente, mas ler é tão prazeroso, não é? Pelo menos para mim. Essa possibilidade do prazer da leitura é que, de alguma maneira, me remeteu à possibilidade de preparar essa proposta. Eu quero, antes da gente começar, eu dar um pontapé inicial sobre a ideia e começar a gente circular e ver como nós vamos funcionar criativamente, que isso me interessa muito. Quero dizer para vocês que eu sou um leitor inveterado. Eu assino vários clubes de leitura, faço parte de vários grupos de leitura coletiva, né? O L6, quem é do meio conhece, né? Que muitas vezes são grupos que se reúnem para ler um livro e se encontram um mês depois, enfim, de tempos em tempos, para discutir esse livro. Eu sou desses, sabe? Eu sou desses que não consigo não estar lendo algum livro no momento em que estou. E quando eu falo livro, romance, enfim, nada muito intelectualmente, né, elaborado, não. Então, para mim é um enorme prazer, enorme prazer. Gente, e por que tornar-se pessoa? Acho que de alguma forma já, né, a Márcia falou um pouco isso, né, nesse momento em que ela traz, né, um pouco, né, desse momento inicial. Tornar-se pessoa, eu sendo bastante brasileiro, é um livro de encruzilhada, é um livro de esquina, é um livro em que junta as energias, as forças, é um momento de transição do Rogers. Né? É aquele momento em que o Rogers está fazendo um balanço de quase do final de uma caminhada, que é a caminhada dele como pesquisador, como acadêmico. Ele, para vocês terem uma ideia, esse livro sai em 1961, entre 63 e 64 ele está se aposentando, ele está saindo da universidade, está se mudando para a Califórnia, está se mudando, inclusive, para o centro, o centro nevrálgico da contracultura norte-americana. Ele vai abrir um centro posteriormente, lá na efervescência contracultural daquele contexto. Então, esse é um momento em que ele está praticamente fechando uma longa caminhada, uma caminhada que vem de 1939, 1940, entre 39 e 40, mas também vem de antes disso. Ele deixa isso claro nesse texto que a gente vê. E, ao mesmo tempo, esse texto, esse livro, do Tornar-se Pessoa, já indica para a gente para onde ele está indo. Olha que coisa legal. A gente está tendo um livro que fala de onde ele está vindo, e, ao mesmo tempo, no mesmo livro, ele está dizendo, mas olha, eu já estou pensando em coisas daqui para frente, e essas coisas vão surgir mais aprofundadas, mais, digamos, ampliadas posteriormente em livros posteriores. Por isso que não tem como não passar por Tornar-se Pessoa. Gente, não tem. E é daqueles livros que... Eu costumo chamar Tornar-se Pessoa de compêndio. Gosto muito dessa palavra, muito bonita, compêndio. Compêndio porque é uma juntada, né? Ele deixa isso claro, né? É uma juntada de textos ali de 10 anos, praticamente, de 50 a 60, de 51 a 61, e é um compêndio que ele, inclusive, sistematiza, né? Ele bota, dá uma organizada para a gente. É uma generosidade de Rogers, né? Querendo, ou seja, olha, eu quero facilitar a vida de vocês, gente. Facilitar na leitura, na caminhada, na trajetória. E aí a proposta é essa. Vamos caminhar juntos? Vamos? Eu também quero dizer para vocês que eu estou relendo. Ou seja, para o Clube de Leitura, eu estou relendo Tornar-se Pessoa,
A gente vai caminhar até junho para julho, então a gente vai ter esses 4 meses praticamente, lendo e tendo esse espaço para discutir. Então, para isso, eu quero começar a combinar algumas coisas com vocês, né? A primeira delas, de alguma maneira, a minha fala, assim, as minhas falas talvez mais sintéticas, mais da minha leitura, de alguns aspectos que pularam a minha leitura, eu vou me reservar talvez no esquenta dos vídeos que eu vou jogar lá no grupo. Tá? Esse esquenta ali com vídeos de 5, 7 minutos, né? Vai ser muito aquela coisa, a gente está saindo aqui pelos poros, deixa eu falar alguma coisinha para vocês. E isso muito no sentido mesmo da gente esquentar, de repente lá no grupo mesmo, a gente começar a trocar figurinhas, né, sobre como está rolando as leituras, vai ser um grande prazer, meu desejo, tá? E quero dizer que eu estou trazendo meus desejos para cá, tá? Também não vou ser hipócrita de dizer de algumas expectativas, que se rolarem, nossa, que delícia, se não rolarem, tudo bem, né? Isso aí é coisa da minha experiência. Então, aqui eu quero fazer sempre digamos assim, um momento inicial muito assim, muito rápido, muito breve, nada muito. Para quê? Para a gente, de repente, se sentir à vontade para, de alguma maneira, fazer esse encontro nosso e não meu. Fazer esse encontro plural, diversificado. Para isso, existem algumas coisas, e talvez a primeira delas não tem pergunta boba, não tem fala boba. Não tem algo do tipo, ai, que vergonha falar isso. Tá? Então, o meu desejo é que isso fique muito, muito tranquilo para cada uma e cada um de vocês. Né? Eu sei que, como é um grupo grande, muitas vezes a gente não se sente tão, né, à vontade. Tudo bem. Mas procurem se sentir a experiência no contato com o livro e com o que for sendo falado, para, de alguma maneira, fazer um pouco... Vocês viram lá na página 23, o Rogers falando, de folha de reação, né? Ele fala, eu, inclusive, utilizei muito a coisa... e aqui, né, normalmente eu não vou fazer isso menção, mas como isso aqui eu estou puxando como um convite nosso de funcionamento, ele estava falando justamente sobre comunicar de uma maneira mais significativa. Ele falou, olha, eu já usei muito isso como professor. E aí eu sugeria que cada uma e cada um colocasse uma folha de reação do seu lado e, tipo assim, o que tiver tocado, botar ali, anotar quase imediatamente. Quase como uma versão de sentido imediata, né? Parafraseando Mauro Matusa, para quem sabe. Ali, e não deixando passar. O meu desejo é que vocês possam se apropriar do que vai circulando, do que vai... Né? De vez em quando, é evidente, eu também vou querer participar, mas não quero participar com falas longas, enfim, né? De forma alguma, nesse espaço não. Talvez eu espero que essa seja uma das mais longas que eu esteja fazendo, por uma questão inicial, né? Nessa proposta. Então, a ideia passaria por aí, né? Não sei como vocês veem, seria legal, quem puder, né? A coisa das câmeras é ótimo, porque a gente pessoaliza mais, eu sei que nem sempre é possível, às vezes a gente está no trânsito, a gente está no... enfim, né? Mas, se possível, é ótimo a gente compartilhar, né, na tela, vendo pessoas, né, ao invés das letrinhas. Eu sei que muitas vezes não dá, mas se der, seria muito legal também. E, por fim, eu só quero dizer para vocês que nós temos um texto extremamente rico nas mãos. Um texto que começa na primeiríssima pessoa. É Rojas na veia, é Rojas falando de si, inclusive de uma maneira em que dificilmente a gente vê dos grandes nomes da psicologia falando. Né? E falando também dentro do seu contexto, dentro do seu momento histórico. 1961, o movimento de psicologia humanista está bombando, está no seu auge, está nascendo. E olha, é o momento que tornar as pessoas vêm à tona. Então, ele está interagindo muito nesse momento com Maslow, com Holomé, com outros grandes nomes da psicologia humanista. Gente,
Como é que está chegando isso? Vamos, não sei, o meu desejo agora é a gente circular. Como é que foi a experiência de vocês com o texto? Com esse trecho que nos coube, né, que nos incumbiu nesse momento da gente visitar. Vamos lá. Ninguém quer ser o primeiro. Você quer ser, Lilian? Eu posso ser, não tenho. E aí, como é que foi? Como é que foi para você? Foi maravilhoso. É a segunda vez que eu leio. Eu li há mais de 20 anos atrás, quando eu me formei. E o Rogers, né, era apenas uma disciplina optativa. Então, eu fiz, amei, mas como eu desde então, desde a minha formação, eu não trabalhei em clínica, eu fui trabalhar agora há 3 anos atrás que eu comecei. Eu falei, não, o que eu vi lá, eu quero rever aqui, né? E felizmente, eu me reciclei com outras abordagens, mas não estava em paz, eu queria a CP, né? E aí eu encontrei vocês. Bom, a releitura está sendo maravilhosa, porque eu estou com a cabeça de 20 anos depois, né? E então isso me dá um outro patamar, uma outra. E eu fiz aqui um comentário, e você falou da elegância do Rogers, né? E foi o que eu tinha pensado quando eu falei, "Não, como o cara ele é tão delicado, ele é tão elegante, ele é tão fino, né, para expor as ideias dele, ele tem uma humildade, uma propriedade, né, de tudo que ele fala. Então, eu estou apaixonada, assim, de ler, né, de reler. E eu pus aqui que também ele dá essa acessibilidade para a gente, para todas as pessoas. Qualquer pessoa que se interesse, né, vai entender essas palavras, porque ele é muito acessível, né? É difícil, não é nada simples, assim, ele faz com simplicidade algo muito profundo, né? Então, é isso que eu admiro, assim, no que ele faz, no que ele diz, né? E eu quero aproveitar o máximo disso. Eu não sei se isso que você queria ouvir de resposta, mas eu queria te dar primeiro os meus sentimentos, assim, como eu estava me sentindo relendo o Rogers. Eu acho que você ajuda, você se trouxe, eu acho que, não sei se eu estava também esperando, eu não sei nem o que eu estava esperando, mas eu gostei muito de te ouvir. Obrigada. O meu sentimento é esse aqui. Muito bom, obrigada. É isso. Diga, Sheridan, você levantou a mão aqui. Boa noite, estão me ouvindo Boa noite. direitinho? Estamos sim. Estou muito feliz de estar aqui hoje, gente. Sou Shérida, sou de Fortaleza, Ceará. Atualmente no 10º semestre de Psicologia, rumo ao Canudo. E assim, a Lilian falou uma coisa que eu achei muito sensacional e que eu queria pegar o gancho dela para trazer isso também. Sobre a linguagem que o Rogers usa, porque é muito diferente se a gente for parar para pensar na caixinha das abordagens, é uma linguagem diferente para tratar uma abordagem. Eu vejo muito como um lugar de horizontalização, assim, ele não se coloca num lugar vertical, de detentor de um saber imutável, algo nesse sentido. Eu acho isso muito interessante. O meu contato com a abordagem foi no 3º semestre, que na verdade era quarto, quinto ali, com as cadeiras meio irregulares e tal, com o professor Yuri Nóbrega, acredito que alguns conhecem, meu mestre, enfim, pessoa incrível, inacreditável.
à época, eu já tinha interesse em abordagens humanistas, mas na faculdade não tinha disciplina voltada, então eram só as aulas dele mesmo, de teorias humanistas, e ele, por ser da ACP, puxava muito a sardinha, claro, porque, né? E aí eu me encantei, me apaixonei. Hoje eu atuo na clínica, no estágio, né, concluindo a faculdade com a abordagem, e o motivo que me instigou mais a vir participar do grupo é essa falta dentro da faculdade de discutir a abordagem, meio que esse lugar de, poxa, eu não tenho mais um professor que possa me orientar e tal, formações também, enfim, ainda não dá para fazer, mas eu achei que foi uma oportunidade muito legal e num timing muito bom, que tipo, eu estou formando agora, então, cirúrgico, assim. Para me aproximar mais da abordagem, eu já tenho outras leituras, etc., algumas aproximações que colegas, a gente junto mesmo se orienta, a gente costuma dizer, a gente brinca, porque a gente não tem professor da ACP para orientar no estágio, então é a gente com a gente. E aí acaba que todo mundo vai fazendo essa procurazinha de vai no grupo de estudo, no clube de leitura, faz um mini curso, um workshop, enfim. E aí tá aqui hoje e passar por esse processo de clube de leitura, de contato com todo mundo sobre a abordagem, para mim, tá assim, realização do sonho. Tava precisando. Legal. Muito obrigada pela oportunidade. Legal. Bom te ouvir. Diga, Ian, como é que você está? Oi, gente, boa noite. Hoje eu não vou conseguir ligar a câmera, mas no próximo eu ligo. Aproveitar o pessoal falando aqui, né? A parte da linguagem do Rogers, isso foi uma coisa que logo nos meus primeiros contatos, né, na disciplina de ACP na universidade, foi uma coisa assim que me conquistou, assim, que me cativou. Uma coisa, eu tenho uma percepção que o Rogers, no Tornar-se Pessoa, ele quer ser entendido, ele escreve querendo ser entendido. E isso é uma coisa que, para mim, fez muita diferença, né? Eu estou agora no 4º semestre de psicologia e, enfim, estava no 3º semestre conhecendo as abordagens, tudo, e isso foi uma coisa que fez muita diferença, me impactou muito, me cativou. E eu gostei muito aqui, acho que esse texto, né, o primeiro capítulo, acho que é a 3ª vez que eu estou lendo ele, uma vez na faculdade, uma vez de ler o livro, agora relendo, e eu acho incrível como é a 3ª vez que eu li, mas vem coisa nova me chamando a atenção, e um nível bem pessoal mesmo, de trazer para a minha vivência, de trazer para a minha experiência, não só como estudante de psicologia, mas enquanto pessoa, enquanto um jovem de 21 anos, e de como isso me impacta. Não sei, eu acho que isso é uma coisa que me cativa muito dentro da abordagem. E tá vendo, né, conhecendo o Rogers, eu me sinto de certa forma até íntimo dele, né? Tanto na introdução, falando da importância dele, enfim, do quanto o pensamento dele foi revolucionário, fez um impacto, né, na psicologia da época, nas relações, no estudo das relações humanas, e conhecer também ali não só o psicólogo Carl Rogers, mas a pessoa Carl Rogers, e como isso contribui na teoria dele. Acho que é isso que eu mais gosto desse primeiro capítulo, que quebra, né, esse padrão. Bora falar de ele, né? Ele falando, bora falar de mim, deixa eu falar aqui quem eu sou, de onde eu venho e de que forma isso me atravessa. Bem legal, bem legal. Diga, Laís. Oi, gente, boa noite. Eu sou a Laís. Eu tenho uma percepção muito parecida com... Era o Ria que estava falando? O Ian. Eu tenho uma percepção muito parecida com ele, assim, que parece que ler o texto me aproxima do Rogers, assim, ao mesmo tempo que me aproxima, assim, das minhas próprias experiências, assim. Acho que é, tipo, impossível ler e não pensar nisso tudo na sua própria vida, nas suas próprias vivências, nas suas próprias experiências. Então, é algo que vai ficando claro conforme eu vou lendo por conta disso, e que me faz pensar nessas coisas. E até já tinha lido esse texto, acho que foi no grupo de estudos aqui da Conexão Formativa mesmo, que a gente tinha lido. E eu acho que não dá para nunca ser igual
a leitura, porque a gente muda, né? E conforme a gente vai pensando também nas nossas experiências, a gente vai tendo percepções diferentes e pensando em vivências diferentes também. Então, eu vejo dessa forma, assim, e as falas de todo mundo me fez pensar nisso também. Obrigado, Laís. Jonathan, diga aí, querido. Boa noite. Boa noite. Então, eu também tenho uma percepção semelhante à de Ian e de Laís. E eu me senti realmente também muito íntimo de Rogers através desse livro. Eu já havia lido Teoria Centrada no Cliente e senti outra pegada, sabe? Tipo, é outra pessoa, realmente é outra coisa. Realmente é outra fase dele. E é muito perceptível isso. É como se, em Teoria Centrada no Cliente, eu estivesse assistindo um documentário do History e nesse livro, Tornar-se Pessoa, é como se eu tivesse vendo Rogers tirar fios dentro dele, fazer um mosaico na minha frente e se apresentar com uma arte linda, sabe? É isso, é como se ele mostrasse, cara, realmente a vida é feita de encontros e a psicologia tem que estar focada nesses encontros. Tem que estar focada nessas fusões, nessas químicas que acontecem entre as pessoas. E é muito essa questão que Laís falou, de pensar sobre você, vendo ele se apresentar sobre ele, sabe? Ele faz isso muito bem. E nos leva a pensar em coisas extremamente profundas sobre ser, né? Sobre ser. Muito interessante. Legal. Obrigado, Joana. Lídia? Oi? Ah, é a Oi. Lídia? Desculpa. Não foi? Quem foi na ordem? Desculpa, já está começando tanta gente. Me ajudem aí, viu, Natália? Edson, quando você abre aqui pessoas, tem a ordem. Então, tem Porque Lídia. a Pri também, para mim, está aqui na abrir a fila, por isso que eu falei dentro da ordem que está aqui. Aí é Lídia e depois Bianca. Tá certo? Tá certo. Ah, então tá bom, é isso mesmo. E depois a Júlia. Isso. Vai lá, Lídia. Tá mudo, Lídia. Abre o seu som. Somzinho. Tem que... Agora desmutou. Boa noite. Me ouvem agora? Alô? Super bem. Bom, então, boa noite. É um grande prazer estar aqui. Eu acho que fez muito sentido o que todo mundo disse, né? Eu percebi também que durante a faculdade é muito pouco o que a gente vê falar sobre Rogers, sobre a ACP em si, e eu acho que esse livro, o Tornar-se Pessoa, traz essa conexão com Rogers. Dessa vez, quando eu li o livro, dessa segunda vez em que li, eu fiquei pensando o quanto esse capítulo me mostrou que o Rogers vai construindo a ACP ao longo da vida dele, então não tem como você não olhar para a vida dele, para as coisas que foram acontecendo ao longo da vida deles, não tem como você excluir isso para conhecer a ACP. Né? E eu fiquei pensando o quanto talvez a maioria de nós também tenha sentido isso. O quanto a ACP vai crescendo em nossas vidas, vai crescendo em nossas relações e a gente carrega isso com a gente. Né? Eu acho que dessa segunda vez, dessa leitura um pouco mais apurada, né, para o clube de leitura, para estar aqui, eu me dei conta disso, né, do quanto a ACP cresce junto com a vida do Rogers e também na minha vida. E acredito que na vida de muita gente também, que gosta da CP, que tem esse carinho por essa abordagem que eu acho que vai além da psicologia, vai além da psicoterapia. É uma coisa que está nas nossas vidas, com certeza. Legal. Obrigado. Bianca. Oi. Eu me identifiquei muito com o que a Shelly falou nisso e o que a Lídia também falou agora. Eu sou recém-formada, também saio assim meio
órfã, assim, sabe, da ACP, de não ter muita bagagem, não ter muita coisa. A gente teve um pouco contato e eu estava muito em dúvida em qual abordagem eu queria seguir, se seria ACP ou se seria Gestalt, porque infelizmente eu não consegui ter a experiência de fazer um atendimento em ACP, mas eu tive a experiência em Gestalt. E lendo esses capítulos propostos para hoje, né, eu falei assim, gente, a ACP sou eu, assim, não tem como ser outra abordagem hoje. Eu lia e as coisas que o Rogers trazia era muito isso, assim, de estar próximo, de parecer muito, assim, que estava ali do lado, trocando ideia mesmo. E cruzou muito com um pouco do meu caminhar, assim, de me descobrir e descobrir que sendo eu nas relações, sendo verdadeiramente, eu consigo estabelecer relações verdadeiras com o outro e que possibilite crescimento dos dois lados, que é o que ele traz muito, né, de quando eu sou sincero, quando eu sou congruente comigo mesma, eu consigo fazer com que o outro também seja com ele, isso possa ser uma relação honesta de um com o outro e tudo mais. Então, eu me encontrei muito nesses primeiros capítulos disso, assim, de falar, cara, a minha história tem muito a ver com ele, com a dele, e aí eu falei assim, tá decidido, o Gestalt também é um amorzinho, mas acho que a ACP, assim, foi o que encaixou, assim, acho que não tinha da onde tirar, nem aonde colocar para ser melhor do que isso, sabe? Legal, obrigado. E aí, Júlia? Para Boa você? noite, tudo bem? Tudo bom. Gente, eu vou deixar a câmera desligada porque aqui onde eu moro tá chovendo e aí ficou oscilando, tá bom? Bom, eu sou recém-formada também, né? Finalizei a faculdade aí no final do ano passado. E quando eu conheci a CP, eu me apaixonei. Mas, assim, foi muito breve, como todos os outros já disse anteriormente. Em uma mesma aula, assim, em uma mesma matéria era dado humanista, Gestalt, fenomenologia, CP, então, assim, foi um breve contato. E aí eu pensei que teria maior contato no estágio. E quando chegou na minha vez de estágio, não tinha nenhuma abordagem humanista para a gente fazer. E aí eu acabei fazendo em TCC, e é muito distante, sabe, da realidade que a CP propõe. Então, assim, eu comecei a ler agora com a proposta do clube. Estou apaixonada porque é o livro que já estava na minha lista para ler esse ano. Então foi bom ter só uma desculpa para começar logo, né? E assim, eu vejo a CP mais do que uma abordagem, eu vejo como um modo de vida mesmo, né? Um convite para transformação pessoal. E eu tenho feito terapia justamente para me aproximar dessa capacidade de me mostrar como eu sou. Criar essa confiança, né, de conseguir fazer esse caminho. E é muito bonito de ver como o Roger faz esse caminho de uma forma tão genuína e leve, né? Então, assim, tem sido maravilhoso. Eu estou amando estar participando desse grupo. Legal, obrigado, viu, Júlia? Caroline? Oi, gente. Boa noite. Só um instantinho, Carol, deixa eu só me despedir. Márcia, querida, obrigado pela tua presença. A gente sabe o quanto foi importante, tá? Obrigado de todo o coração, que ela vai precisar sair agora. Até. Tchau, Márcia. Boa noite. Vai lá, Carol. Eu estava aqui pensando, né, nisso que você estava dizendo, de anotar as partes que me tocarem aqui e tal. E sobre como foi ler esse capítulo. Confesso que eu não li agora. Eu entrei, acho que foi até uma falha minha, eu entrei um pouco tarde no Telegram. Eu acho que eu não entendi exatamente a dinâmica. Mas eu já li outras vezes. E eu me lembro da primeira vez que eu li. E eu nem sei se é nesse sentido, se é esse momento ainda, mas tem uma parte que ele diz assim, né? A avaliação dos outros não me serve como guia. O juízo dos outros, embora devam ser ouvidos e levados em consideração pelo que são, nunca poderão me orientar. E eu lembro, eu estava no último semestre de psicologia da graduação, né? E eu estava muito perdida ainda. Eu tinha já me identificado com a abordagem de cada pessoa, mas tinha muito daquela coisa,
mas você não tem cara de psicóloga. Nossa, mas essa abordagem ninguém conhece. Ah, por que você não faz assim? Ah, mas tem que ir para São Paulo. Ah, não sei o quê, não sei o quê. E eu me sentia muito insegura, assim. E acho que numa das primeiras supervisões que a gente fez, orientação, né, chamada, e que eu li isso, eu não sei se foi isso que o Rogers quis dizer com o que ele leu, mas foi um convite para que eu olhasse para mim como terapeuta pela primeira vez. Então, eu me lembro de ter sido um divisor de águas, assim, não só essa frase, lógico, mas todo esse capítulo. E eu estava aqui ouvindo vocês e parando para pensar, esse parece ser um lugar para que eu sempre volto, quando eu me sinto insegura, sabe? E eu tento elaborar aquilo, em algum momento eu percebo que eu preciso voltar para mim, para a minha experiência, e confiar nisso, né? Isso me tocou bastante. E eu lembrei agora que quis compartilhar com vocês. Legal. Fiquei tocado aqui também. Bom. Estou me sentindo assim, voltando, quase como uma volta para um lugar. Rapidinho, vou furar a fila rapidinho. Gente, eu encontrei tantas anotações, né, no meu texto, e aí eu conversava comigo. Olha só o que você achou naquele momento que você leu. Menino, deixa eu te contar uma coisa que eu estou achando agora. Aí ficávamos uma conversa a três. Eu, das duas últimas leituras, com um monte de anotação, então eram 4, né? Eu da outra leitura, eu da outra leitura, e eu de agora, e o Rogers. Então, foi uma miscelânea aqui. Mas sempre essa coisa da volta, me tocou. Desculpa furar a fila, gente. Carol, diga, querida. Boa noite, vocês estão conseguindo me ouvir? Muito bem. Tá, que eu tô pelo celular e eu não consigo ligar a câmera, tá? Tudo bem. Só complementando mesmo que, enfim, eu acho que o ambiente tá tão facilitador que dá a condição pra gente poder se abrir mais, né? Enfim. O que eu gosto mais, assim, do Roger, né, e tudo que ele vai trabalhando é a questão de não olhar só pro outro, né? Vamos pensar assim, não olhar só para o cliente, mas em nos reconhecermos, né? E daí tem um trecho que ele vai falar em aceitar quem somos. E eu achei demais, porque às vezes eu acho que tem um entrave em algumas teorias que vai dar mais vazão para o outro e vai ficar mais no sentido passivo. E daí, lógico, né? Não sei se é isso, pelo menos a minha leitura diante disso. E daí o Roger vai falar assim, não, galera, não é assim. A gente tem que se reconhecer, a gente tem que se expressar, né? Tem que dizer o que a gente está sentindo para dar condição do outro reconhecer e a gente, né, sintonizar e tudo mais. E, cara, isso me chamou muita atenção. E eu sou também da leva do pessoal que é recém-formado, tive pouco conteúdo na graduação, mas o engraçado é que o pouco que a gente teve nos chamou a atenção para a gente se dedicar um tempo maior para isso. E falar, pô, isso casa muito com o que eu quero, com o que eu sou, com o que eu desejo. E realmente a leitura dele é linda, é muito linda. É muito engraçado que conforme eu leio, vem aquele sorrisão, sabe? Tipo, cara, é isso, você me entende. Mas assim, eu também fico pensando que é muito difícil, é um exercício muito difícil, porque assim, para eu aplicar isso, eu tenho que aplicar em mim. E é muito difícil, mas é isso, a gente vai tentando e tal. E foi mais isso que eu fui pensando. Nossa, legal. Muito bom. Diga, Daniela. Oi, boa noite. Boa noite. Então, em relação ao texto, né, pelo menos nessa primeira parte, o que eu senti, assim, foi um encorajamento, né, a partir da leitura, porque Roger dá essa coragem pra gente, né, dele contando a história dele, dos desafios, né, dele tá nadando contra a maré, e aí eu pego essa história de Roger nadando contra a maré, contra aquelas abordagens que já existiam, que eram consideradas as certas, e eu trago para a nossa realidade, né, e a gente continua meio que nadando contra a maré, porque as outras abordagens ainda vê muito a nossa abordagem como algo um pouco insignificativo, né? Algo que, sei lá, não faz sentido. E aí eu acho que lendo Rogers encoraja, né? Porque se naquela época que ele estava iniciando, que ele estava querendo provar que as ideias dele dava certo e fazia sentido, eu penso, poxa, agora já tem a ideia pronta, sabe? É só seguir,
sabe? Eu acho que encoraja muito, muito, muito mesmo. Eu sinto essa coragem lendo o Rogers, sabe? Legal, legal, legal. Eu vou falar então um pouquinho, tá? Já que ninguém falou, porque eu tenho algumas coisas. Vocês foram me instigando algumas coisas aqui que eu quero compartilhar. Primeira, nossa, que interessante pensar o quanto a pessoalidade que nos aproxima, né? Que nos aproxima do texto, que nos aproxima de nós mesmos, que de alguma maneira gera essa carga a sensação de se sentir tocada, se sentir tocado, ao mesmo tempo, para muitas e muitos de nós, às vezes entra num curto-circuito porque parece que é pouco profissional com a ideia de ser profissional. Porque, de alguma maneira, todas e todos nós aqui estamos vindo de um contexto, ou estamos num contexto de formação profissional. E foi aí que a gente teve, né, a grosso modo, esse contato. Então, é quase como se isso mexesse um pouco com essa coisa do tipo, olha só, pessoalidade e profissionalismo não são antagônicos. Né? Eu gosto de citar uma fala do professor Rogério Buis, que eu ouvi da Márcia uma vez, conversando, né, em que ele fala, olha, profissionalismo tem como antagônico amadorismo, pessoalidade tem como ponto antagônico impessoalidade. Né? E muitas vezes a gente associa que a gente precisa ser, de alguma maneira, para ser um bom profissional, técnico, compromissado, ético, ter digamos assim, um perfil mais impessoal, um perfil mais, digamos, para ganhar uma certa credibilidade, para ter uma certa credibilidade. E é muito interessante ver um pesquisador com estofo, gente, o que ele escreveu, o que ele pesquisou é tão rico. E ele, né, assim, exala a pessoalidade. Aí entra um segundo ponto que me veio, né? O quanto o rumo do texto, ele já sinaliza que para ele é a coisa mais importante em primeiro lugar, que é a pessoalidade. Aí depois, no texto do Tornar-se Pessoa, ele vai ampliando. Tanto que, provavelmente, os futuros encontros nossos, nós vamos falar de noções, nós vamos falar de teoria, nós vamos falar da experiência, de repente, na prática. Tem algumas e alguns de nós aqui que trazem, né, já tem essa prática e pode estar compartilhando, vai ser muito legal isso, mas o quanto ele diz o seguinte, olha, tudo isso é importante, né? A prática na clínica, reflexões filosóficas, áreas de ampliação, mas a base é a experiência. O valor da experiência, ele é, digamos assim, ele, desculpe o termo, ele está cuspido e escarrado na nossa frente, ele está sendo colocado assim, não duvide disso. A base, ele fala, inclusive, literalmente, é um texto em que, inclusive, tem várias frases que ficaram clássicas, né, que a gente abre rede social, elas estão lá. Porque daqui, de tão fortes, né, quando ele fala que a experiência é a pedra de toque. A minha experiência é a pedra de toque, é aquilo que serve de parâmetro, de referência. Ele fala também da autoridade da experiência, né? A autoridade da experiência, olha só. Maravilhoso. E tem uma propriedade, né? Então, eu acho que, de alguma maneira, só para fechar essa minha fala, até trazendo o que Daniela fala do encorajamento, né, Daniela, mas cabe muito bem justamente com o que Carol falou do pouco tempo na faculdade, a Júlia também falou, enfim, outras pessoas também falaram, né, disso, que o quanto a ACP e Rogers ainda são contraculturais. Ainda estão numa contracultura de uma perspectiva acadêmica. De alguma maneira, a gente precisa ser criativo para criar espaços coletivos, possibilidades para aprofundamento, para troca, para, de alguma maneira, a gente se alimentar e retroalimentar nas nossas experiências, nas nossas práticas, nos nossos estudos relacionados à ACP, relacionados à psicologia humanista do Rogers. Porque isso não virá como algo valorizado pelo mainstream, né?
enfim, digamos, pelas perspectivas hegemônicas acadêmicas. Nós somos da periferia, tá? Nós somos da turma, né, que nós não somos chamados para as festas de arromba, para, né, os rolês, né, que estão bombando. Nós não somos chamados para esses lugares. A gente é a galera, muitas vezes, da penetra, é a galera, muitas vezes, né, do fundão, pelas bordas, pela beirada. E isso, ao mesmo tempo, só para fechar, eu gostei dessa provocação, isso faz com que a gente precise se capacitar, se legitimar. Eu ouvi isso uma vez da Márcia, ela não lembra, eu acho que eu já falei mais de uma vez para ela. No início dos anos 2000, ela foi fazer uma palestra. Eu tinha recém-formado, estava lá em Belém, ela foi fazer uma palestra lá, Márcia Tassinari, já era Márcia Tassinari, né? Enfim, a mãe do plantão psicológico, enfim, né? E aí, nossa, que legal, tal. Aí no final ficou uma rodinha mais interessada em ACP, eu estava lá, né, perto dela, e aí ela vira e fala, olha, vocês gostam de ACP, né? Pois é, vocês vão ter que estudar 3, 4 vezes mais, vocês vão ter que qualificar o discurso, a narrativa de vocês, a fundamentação de vocês, porque vocês de antemão já são considerados já café com leite. Vocês já são olhados muitas vezes, né, em espaços coletivos, muitas vezes com outros profissionais da psicologia, e muitas vezes nem só da psicologia, como, mas por que se fundamenta isso aí? Ah, é só acreditar no outro, né? Ai, que fofo, que bonitinho, como se fosse só isso. Enfim, então, a gente se fortalece como coletivo, é muito bom também para a gente, de alguma maneira, lidar com essa contracultura, seja no meio acadêmico, seja fora do meio acadêmico. É isso. Vamos lá. Vamos circular, que senão eu falo muito. Deixa eu só falar uma coisa que eu lembrei agora. Nessa questão da gente não ter valor, né, dentro da nossa abordagem, de Rogers não ser tão conhecido, mas eu tenho uma amiga que ela é da TCC e ela é super mente aberta em relação, assim, à abordagem. Eu acho que todos deveriam ser, né, de que não existe abordagem certa ou errada, e sim aquela que faz sentido para aquela pessoa. E aí a gente troca muito, e aí em uma das aulas da pós dela, teve aula de Rogers, né, falando da importância de Rogers, da empatia usada na TCC, que veio de Rogers e tudo mais. Ela, tá tendo aula do teu tio, hein? Aí ela vem, me manda e fala do conteúdo, teve aula. Eu já vi também aqui no Rio, né? Tem a ação cognitiva, acho que é a ação cognitiva da Jessie, professora Jessie. E até na página dela, ela falou da importância de Rogers, até dentro da TCC. E assim, eu acho uma pena muito grande as pessoas não valorizarem, né, a importância que ele teve até enquanto, né, o início da psicoterapia dentro da psicologia. E eu acho, assim, triste, né, isso não ser difundido, não ser falado, porque as pessoas acham que, como você disse, né, Edson, que é tudo meiguinho, que não é ciência e tal. Mas aí quando eu vejo outras abordagens também enaltecendo o Rogers, eu fico muito feliz, por mais que eles não vão seguir, né, como a gente segue, eu acho extrema importância, nem que seja um pouquinho, né, nem que fale um pouquinho, ó, esse cara aqui foi foda e tal. E é isso. Daniela, e é muito legal porque é muito rica a psicologia com todas as possibilidades, as perspectivas encantadoras. Eu sou encantado por vários olhares diferentes. A minha formação em filosofia me faz admirar a diferença, porque é um outro olhar sobre, às vezes, o mesmo fenômeno. Nossa, aí eu sou encantado por Freud, por Jung, pelo próprio Skinner, nossa, a elegância, né, da construção teórica, enfim, o Pius, a turma da existencial humanista, eu sou suspeito. Mas eu acho que é isso, eu acho que é um respeito e um cuidado de saber, olha, eu costumo fazer o seguinte exemplo. O litoral brasileiro, ele tem mais ou menos 8.000 quilômetros quadrados, litoral brasileiro, de praias. Gente, tem praia para tudo que é gosto. Então, de alguma maneira, eu sou solidário com o pessoal, né, daqui do Ceará, né? Quer dizer, eu agora estou no Rio, mas eu sou de São Luís, mas o litoral cearense é privilegiado, é bonito e tal.
Mas isso não quer dizer que o modelo de praia tenha que ser uma praia, né, do litoral cearense, né? Porque tem as praias do norte, do litoral norte de São Paulo, tem as praias de Rio, no Pará, né, Mosqueiro, tem, enfim, as praias, né, do litoral baiano, pelo amor de Deus, do Rio de Janeiro, por favor, né? Enfim, então, o que é muito interessante é pensar que na diversidade está a riqueza, e nós estamos vivendo, vamos combinar, um mundo que precisa valorizar a diversidade de todos nós, absolutamente, né? Enfim. É isso aí. Vamos lá, Daniela falou, Pamela. Olá, boa noite. Eu sou Boa Pamela, noite. sou de Pimenta Bueno, Rondônia, né? Tive Ah, o prazer de conhecer o Edson na pós-graduação. sim, tive o prazer de ir aí na região, muito bom. Quanto a essa questão, né, esse questionamento da abordagem, né, eu já estive muito triste por essa indiferença com a nossa abordagem, mas hoje eu tenho um sentimento diferente. Eu tenho um sentimento como se a gente carregasse um diamante, que é triste que os outros não tenham a disponibilidade de conhecer, né? E é puramente isso, é a falta de disponibilidade, né? Porque se você abertamente sentar com alguém de outra abordagem e discutir politicamente sobre as questões da CP, você vai perceber que as pessoas, elas realmente ficam encantadas com a CP. Né? É a quarta vez que eu estou lendo, né, Tornar-se Pessoa. E a última vez que eu li foi para finalizar um trabalho sobre o que é ser o terapeuta rogeriano, né? Apesar de próprio Roger não gostar desse termo, né? Gente, é difícil demais ser um terapeuta rogeriano, né? As pessoas acham que é extremamente simples. Por quê? Porque nós temos que ser, e aí que o negócio aperta. E é lindo como que Rogers, ele traz ele, a pessoa dele. E aí você vai lendo e vai entrando na abordagem, você vai se identificar. Oi? Não, deve ter, entrou o microfone, mas tá tudo bem. E aí a gente vai se identificando, né? Eu digo que não foi eu que escolhi a abordagem, obviamente a abordagem é que eu sou. Então, por isso que eu tenho a sensação de carregar um lindo diamante, que é triste que nem todos conhecem, mas que é preciosíssimo, né? E aí é tão lindo, os nossos encontros são fantásticos, e isso você não encontra em algumas abordagens. Essa intimidade que a gente tem, e aí junta com o lado brasileiro que nós temos, isso é lindo de se ver. Rogers, eu acho que ele tinha um pouquinho do Brasil ali dentro dele, não pode, né? Não é à toa que ele gostava de vir aqui. Mas é isso, né? Desta vez eu estou lendo o texto mais como algo, uma leitura pessoal, né? Eu li como um texto teórico, né, para estudo, e é muito diferente, né? Você lê para uma questão pessoal e você ir se encontrando e tendo essa conversa íntima com Rogers, né? Então é isso, é um prazer estar com vocês, conhecer esses muitos rogerianos por aí, né? E viva a CP! Legal. Muito bom ter um entusiasmo, viu, Pamela? Me encanta. Diga, Andressa. Ouvindo vocês falando, eu sou formada também, faço formação na CP, iniciei o ano passado, e a questão da leitura, eu sempre tive muita dificuldade com leitura, né, com a questão do foco mesmo, assim, e vai ser bem rico essa questão de poder compartilhar e ouvir também de outras pessoas. Mas eu acredito que o fato das pessoas terem essa estranheza com a abordagem é o fato de ser pouco divulgado também. Falando da minha experiência, não significa que é assim para todo mundo, sabe? Mas na cidade, eu moro em Dayatuba, São Paulo, e quando eu comecei a trabalhar na clínica que eu trabalho, tem mais de 100 psicólogos lá. Eu fui a primeira da ACP. E ninguém conhecia. Nossa, mas né, que é isso?
E aí, conversando com alguns colegas, embora tenha uma dualidade aí, uma relação de amor e ódio com o marketing do Instagram, mas postando também no Instagram, explicando aos poucos, eu percebo que desperta o interesse das pessoas em relação à abordagem e traz essa questão de, peraí, né, embora tenha essa flexibilidade, embora seja coraçãozinho também, tem um aparato científico, tem uma teoria. Eu acredito que falta um pouco, assim, também dessa divulgação, né? Porque, de fato, o que a gente vê na faculdade são os mais clássicos aí, digamos, né? E eu acredito que fica aí para nós esse papel, como aí, os seguidores, digamos, aí, os seguidores aí da abordagem. É isso que eu quero colocar mesmo. É ótimo. Obrigado, Andressa. Legal a tua fala. Tem mais uma pessoa que levantou agora, Vinícius. Pronto. Vai lá. Eu vou pedir para que, à medida que vocês forem falando, se vocês puderem baixar a mãozinha, porque aí eu consigo visualizar aqui. Obrigado, viu, Andressa? Diga, Vinícius. Boa noite. Você me escuta? Boa noite. Escuta bem. Quem falou do diamante foi a Pamela? Foi a Pamela. Eu adorei a história do diamante e eu queria aproveitar esse gancho. E que bom que ela tem esse diamante na mão, né? E que eu acho que com esse movimento a gente pode proporcionar o encontro com os outros. E que em determinada temperatura e pressão, o que é carbono na mão do outro pode se transformar num diamante, né? E queria completar com isso. E ouvindo assim, a fala dos colegas, né? Assim, a cada passo que eu estou dando, vai me dando um pouco mais de certeza desse caminho, né? Porque eu estou vendo todo mundo falando, terminando a faculdade, então nesse período terminei a faculdade e tal. E eu estou começando agora, né? Estou no 4º período e tive um belo encontro com a Márcia, como diz a Natália, né, Natália? Rainha sempre sendo rainha. E não podia ser diferente, né? Assim como esse convite que Rogers faz, né, nesse capítulo inicial, que é um verdadeiro convite, né? Assim, é um tapete vermelho, né? Venha. E foi assim esse encontro, né? Com a Marta, tem sido, eu até coloquei lá, né, Edson, acho que eu tenho mergulhado nisso e com certeza as águas têm sido agradáveis, né? Eu fico grato por essa possibilidade, né, de ter esse encontro, de estar começando agora e, de repente, poder trilhar um caminho talvez, não digo mais fácil, mas um direcionamento assim, melhor, né? Que a gente se vê tanta coisa na faculdade, chegar no final e ficar assim, né? Nesse sentido perdido, é muito ruim. E você falava alguma coisa de anticultural, né? Dessa abordagem, alguma coisa contracultural. Assim, contracultural. Mas aí me fez lembrar de uma coisa que está num outro livro, né, que é Um Jeito de Ser, falando daquela parte da educação e tal, o quanto a cultura tenta, a nossa, né, política, enfim, essas questões todas, nós nos vê como uma ameaça, né? Se você se conhece, se você é autêntico, se você, né, o quanto isso, de fato, pode modificar, né, a nossa comunidade, né? Então, acho que fica isso. Eu acho que bom que eu estou aqui, estou no começo e trilhar junto aí com vocês. Legal, legal. Eu fiquei muito instigado, na verdade, eu senti muita necessidade nesse mergulho, né, parafraseando Vinícius agora, né, nesse mergulho que está sendo agradável, de ter ouvido a Andressa, porque para mim ela me provocou algo, viu, Andressa? E eu estou falando, de repente, alguém quiser falar, levanta a mão aí também, que quando você fala, né, da questão do pouco divulgado e muitas vezes reduzido, acho que você não falou esse termo, mas eu ouvi aqui, muitas vezes há um reducionismo na compreensão do Rogers e da ACP de modo geral.
E é muito interessante porque o texto nos convida, não sei se vocês se deram conta, eu me dei o trabalho aqui de sair anotando, fazer quase uma linha de atribuições do Roger, uma linha funcional funcional do Rogers. O Rogers ele entra no meio acadêmico a partir da agricultura. Da agricultura ele pula para a teologia. Da teologia ele pula para a psicologia no atendimento com crianças dentro daquele... E aí, quando ele se forma, ele vai para um lugar em que ele nem é considerado psicólogo, é considerado quase como um assistente social, e ele realmente se sente bastante, enfim, isolado, e pronto, eu começo a compartilhar aqui com o pessoal do serviço social. Depois disso, ele tem a oportunidade, como professor visitante, de dar aula em vários cursos diferentes da psicologia. O último que ele dá curso, né, sempre como professor convidado, ali era o período de 35, 36, o curso de psicologia. Mas antes disso, ele estava dando aula no curso de serviço social, no curso de pedagogia, né? Aí ele vai. Nesse momento, ele até fala, eu escrevo um livro nas horas vagas, um livro assim quase, né, enfim, como dava, e quando eu tinha tempo, que é justamente o tratamento clínico da criança problema. Aí surge o escritor Rogers, e que foi graças a esse livro que ele conseguiu uma vaga como professor efetivo, né, já na Universidade de Ohio, se não me falha a memória, né, que é para onde ele vai inicialmente. É na Universidade de Ohio que ele começa a se desenvolver como psicoterapeuta e também, ou como pesquisador, e também como psicoterapeuta, né? Então, como psicoterapeuta, ele já estava mais no modo aconselhamento não diretivo, até porque a gente sabe que o psicólogo, naquele momento, fazia counseling, fazia aconselhamento psicológico. Não tinha autorização para fazer psicoterapia. Psicoterapia era algo associado à análise, associado a uma formação médica. Lembrando que, digamos, essa associação do atendimento mais aprofundado, continuado, dentro daquele perfil clínico psicoterápico, né? E isso era algo, até meados dos anos 40, específico para médicos. Psicólogos faziam aconselhamento psicológico, faziam um atendimento em outros espaços, atendimentos mais dentro de uma linha de estabelecer um diagnóstico e propor um tratamento, e que Rogers vem rompendo, primeiro vem dizendo, olha, esse modelo aí que é clássico, que todo mundo acha, gente, esse modelo vertical, né, o profissional que vai fazer o diagnóstico, estabelecer, e olha, sei não, hein, porque a pessoa não se sente à vontade de falar dela. Ela se sente de alguma maneira, né, não se sente tão à vontade, não se sente escutada, não se sente segura. E aí ele vai falar, olha, talvez, se a pessoa se sentir mais à vontade, se ela começar a se sentir mais apropriada, eu tenho a hipótese de que ela vai ter melhores condições de se apropriar de uma construção terapêutica para si, que é justamente quando ele fala do sentido de não diretividade, né? Aconselhamento não diretivo. E graças às pesquisas em aconselhamento não diretivo, ele vai sinalizar que um bom processo de aconselhamento não diretivo não se diferencia de um bom processo psicoterápico. Graças a isso, graças aos resultados de pesquisa de Rogers, psicólogos começam a, digamos assim, ser legitimados nos meios acadêmicos a propor psicoterapia, né? Ufa! Tá vendo só? Eu concordo, Andressa. Que barbaridade reduzir. E aqui eu só fiz um recorte, praticamente de 1919, quando ele entra para começar a fazer o curso de agricultura, até 1945, vai. Né? Nem estou falando depois, não. Né? Depois ele... Então, essa apropriação da riqueza, né? E essa riqueza que está aqui nesse texto. Eu acho que é esse o convite, que pelo menos que chegou para mim, quando você fala, a gente tem que falar mais, a gente tem que divulgar mais, tem que falar com mais propriedade, né, desse legado e dessa caminhada, né, uma caminhada, juro que te passo a palavra agora, Ian, é só fechar isso, que isso me veio aqui, eu não, né, enfim, para mim é importante, que é uma caminhada que rompe com duas grandes vias
E não foi um rompimento que só se deu com a psicologia humanista, com o movimento da psicologia humanista. Gente, o movimento da psicologia humanista, quando surge lá nos anos 1950, Rogers já era Rogers. Rogers já tinha sido presidente da APA, Rogers já tinha sido presidente de algumas outras associações. O cara estava bombando na psicologia norte-americana, já. E bem antes do movimento, tanto que ele inspira o movimento de psicologia humanista. O trabalho dele, o trabalho de Maslow, principalmente, e Rolomei também, esses três grandes ícones, vão inspirar todo o movimento. Mas o Rogers, ele faz um caminho em que ele abdica de uma perspectiva comportamental, de uma perspectiva de uma perspectiva de laboratório, de controle de variáveis para estabelecer, né? Agora, ele também abdica de uma perspectiva biomédica, curativa. Rogers não fala de cura, não fala de... Ou seja, ele está falando de crescimento, ele fala de desenvolvimento. Não é à toa que no texto a gente vai encontrar mais para frente a associação de psicoterapia com aprendizagem. A mudança é um processo de aprendizagem também, né? Ele vai sinalizar isso. Pronto. Ian, querido, diga. Isso que tu trouxeste, Edson, me remeteu muito a ver o Rogers também enquanto uma inspiração. Cara, ele desafiou ali, né, um sistema que estava ali, enfim, limitando o psicólogo, né, restringindo ali a psicoterapia. E no texto ele fala isso, né, algumas vezes, de ter se sentido sozinho, de ter se sentido estranho, ali fora da curva. E me veio muito uma ideia, né, de se fosse eu, né, nossa, eu teria muito medo. E até hoje, né, nós estudantes de psicologia, é comum a gente escutar quando vai começar os primeiros atendimentos, né, meu Deus, estou nervoso, estou com medo. E ele, imagina ele, né, que enfim, largou aquilo, né? Deixou de lado aquele treinamento dele, foi buscar algo novo. Não do zero, que teve as suas influências, teve as suas contribuições, né? Mas, caramba, o quanto foi um desafio bem maior, né? De certa forma, sei lá, eu comparei muito aqui com um estudante de psicologia, né? Meu Deus, um desafio, sei lá, 10, 20, 30 vezes maior. Eu estou um pouco nesse processo que eu entrei agora no plantão psicológico da UFPA, vou começar a atender, e eu vejo mais uma vez, né, li esse texto pensando o que ele traz para mim, né, e acho que foi a Daniela que falou a coragem, né, então acho que o Rogers, né, ele também, a história dele dá essa inspiração, essa coragem, eu acho isso muito bacana. E tem até um outro ponto aqui do texto que eu me identifiquei bastante também, quando ele fala que ele gosta de descobrir ordem na experiência. Isso é uma coisa que geralmente eu já escutei muita gente criticando, né, a psicologia humanista, né, trazendo muito de é de qualquer jeito, é bagunça, não tem ciência, não tem sei lá o quê. Mas o Roger sempre tinha essa preocupação, né, essa influência pragmática. Isso é algo que eu me identifico bastante, né, por mais que seja o experiencial que me atraia, que me faça sentido, né, a prática, mas essa busca, né, de organizar, de sistematizar também, eu acho que é um grande diferencial que o Rogers traz e que é uma das coisas que me ancora na CP também, essa busca de estar não apenas no vivencial, mas também conciliando com botar ordem na experiência. Acho muito bacana até essa escolha de palavras, para não deixar também que botar ordem, né? Você não está aprendendo. Os elementos, eles estão ali, ok, organizados, talvez, mas não fixos, não estão presos. Eu acho isso bem interessante também. Legal. Lilian, diga aí, querida. Oi, bem. Então, acho que enganchando naquilo que você estava falando da não diretividade, né, do Rogers, e me veio assim em mente um parágrafo que eu sublinhei aqui no meu livro, que é sobre a sexta aprendizagem dele, que quanto mais aberto estou às realidades em mim e nos outros, menos me vejo procurando a todo custo remediar as coisas.
Então, isso para mim é bem assim, né? Tipo, as outras abordagens parece que não levam em conta a realidade do profissional, né? Do psicólogo. Então, só deixa o que acontece na situação terapêutica, só levando em conta a realidade do cliente, né? Do paciente, sei lá. Então, tem aqui um parágrafozinho, posso dar uma lida aqui? Lógico, querida, lógico, fica à vontade. Ó, Faça mais. é lá na página 25, tá? Bem aqui no meio da folha. Quanto mais tento ouvir-me e estar atento ao que experimento no meu íntimo, quanto mais procuro ampliar essa mesma atitude de escuta para os outros, maior respeito sinto pelos complexos processos da vida. É esta a razão porque me sinto cada vez menos inclinado a remediar as coisas a todo custo, a estabelecer objetivos, modelar as pessoas, manipulá-las e impeli-las no caminho que eu gostaria que seguissem. Sinto-me muito mais feliz simplesmente por ser eu mesmo e deixar os outros serem eles mesmos. Isso é quase um poema, na verdade, né? Então, a gente sendo a gente mesma, na naturalidade nossa, né, pessoal, e que a coisa flui com o cliente, sabe? Então, isso aqui me tocou profundamente, eu estou assim, entregue. Essa é uma das frases clássicas que estão, né? Tem várias clássicas aqui, que a gente, quando bate o olho, olha só onde é que está aquela frase, está aqui, né? Essa é verdade. Muito legal. Era isso que eu queria compartilhar. Estou com dificuldade de abrir aqui o chat, agora eu vi que é. Ah, CP é VIP, está aqui, abri aqui, consegui. Marília está falando aqui no chat que, ouvindo vocês, o que vem é uma simples e marcante frase. A CP é viva. Também tem essa sensação. Sim. Eu vou então botar mais um temperinho no nosso angu aqui. Gosto muito de angu. O Ian trouxe algumas coisas, duas coisas, na verdade, da fala dele, surgiram também duas coisas para mim. Primeiro, a coisa da confiança na experiência, né? É aquela coisa de confiar na experiência, em que a gente se lança e muitas vezes a gente não tem a referência do que vai ser, porque simplesmente a gente vai viver a relação vai se dar. É na relação que vai se dar algo absolutamente inédito, absolutamente que eu não tenho a menor ideia, e que muitas vezes a gente morre de medo disso, porque é como se a gente dissesse, ai meu Deus, por eu não saber exatamente o que vai acontecer numa relação, sei lá, de um atendimento, uma relação, enfim, uma relação de ajuda profissional, eu me sinto meio inseguro, meio, e agora? E aí o recado que fica do Rogers, pelo menos chega aqui para mim, é isso. Confia na capacidade de estar. Confia na capacidade de sondar naquele momento a tua experiência, o que estiver te mobilizando, sentindo, e ao mesmo tempo considerar isso como algo próprio da relação. Aí entra um outro aspecto que eu puxei. Não sei se vocês perceberam o quanto mudar necessita da relação. Mudar não é algo que nós fazemos de uma forma absolutamente isolada. Né? Nós não estamos, né, isolados, e ele volta e meia fala isso, bate nessa tecla. Tanto que não é à toa que na parte dos aprendizados, das aprendizagens, as 6 primeiras, né, eu tinha falado, ele está falando de relação. Ele coloca a relação antes das lições que ele aprende para ele próprio. Mas antes delas, ele está falando de relação. O que nas relações ele foi se dando conta, e aí depois ele fala das lições com ele próprio, a importância das relações. Uma outra coisa que o Ian falou sobre a ordem na experiência. Eu quero confessar, isso está na página 28, né? Digamos, dentro dessa
a, a Lilian foi também tão sistemática quanto eu, né, de numerar praticamente as aprendizagens. Eu também sou desse, está tudo numerado aqui no meu livro. Mas é a 10ª, né? É a 10ª. Quando ele fala, gosto de descobrir ordem na experiência. Eu vou trazer uma coisa, porque não tem como, né? É a nossa pessoalidade. Por um lado, eu sempre impliquei muito comigo, e aí foi um dos pontos de discussão minha comigo mesmo no texto, né? Eu vendo minhas anotações. Porque eu achava, o Rogers ele tá tentando enquadrar de repente, está tentando dar uma... Gente, sabe o que essa, pelo menos a leitura que hoje, né, esse Edson de hoje faz, dessa ordem na experiência, quando ele fala, gosto de descobrir ordem na experiência, para mim ele está dizendo, eu gosto de tentar elaborar a experiência. Eu gosto de tentar compreender o sentido. Ele fala literalmente em algum momento isso aqui, em 2 ou 3 momentos. Eu gosto de compreender o sentido, o significado da experiência. E isso sempre vem depois da experiência. Né? Isso sempre. Alguns de vocês aqui já ouviram falar de um colaborador que trabalhou com Rogers, chamado Eugene Gendlin. Ele sistematizou isso. Né? Ele fala do quanto a experiência é o ponto de partida, é o ponto que oferece possibilidade de mudança, é o sentir. Né? O que é experienciar? O que é estar na experiência? Gente, é sentir. É sentir. Eu estou mobilizado. Às vezes eu não sei nem dizer o que é. Eu não tenho um nome. Eu não consigo dar um nome para isso. E o que o Rogers está dizendo nesse trecho, de dar ordem à experiência, deixa eu tentar entender. Deixa eu tentar, e ao mesmo tempo esse entender que tem um caráter até científico, aí sim, de universalizar, de isso se transformar numa teoria, enfim, em uma, né, em noções, né, em definições. Então, é muito mais isso do que necessariamente uma camisa de força. Rogers não está querendo colocar uma camisa de força na experiência. O Edson, de alguns anos atrás, tinha essa leitura. O Edson de hoje já não tem mais. Quero confessar isso em público aqui. Porque, de alguma maneira, ele na verdade, estava muito mais curioso. Ele estava muito mais, e talvez isso combine muito mais. Olha aí, o Ian, que está no 4º semestre, já teve essa sacada muito antes do que eu tinha. Eu estava me debati anos para ter, de repente, a sacada muito mais tranquila que o Ian tem hoje. Né? E tipo assim, não, tentar entender, tentar sistematizar, mas não no sentido de camisa de força, no sentido de compreender uma lógica, compreender, né? Enfim. Aí eu queria compartilhar isso com vocês também. Fantástico. O Edson, experiência que ele fala é uma experiência geral, né? Não só a experiência profissional dele como autor, teórico, etc., mas também a experiência de vida dele, é isso? Aquilo que é da ordem do que é vivenciado no aqui e agora, e que, de alguma maneira, é percebido. Eu vivencio e percebo me atravessando, né, em níveis mais sensíveis. Experiência nesse sentido. E aí não tem... Né, ele está falando de uma maneira bem indistinta. Ok. Eu gostei do que o Ian fez, foi trazer também trecho, né, um trecho que
instigou, né? E, de repente, é isso também, né? Que trechos, de repente, instigaram, mobilizaram, chamaram a atenção, né? Vocês. A Lilian também trouxe a coisa do remediar, né? Sim. Que é não controlar, né? Deixar o fluxo, né? No final ele fala de fluxo, de processo, confiar na processualidade, confiar que as coisas podem, né? Que não é ser passivo. Tem esse detalhe, que não é simplesmente laissez-faire, eu não confio. Não, você participa, mas de alguma maneira você não tem a necessidade de controlar o processo, a relação e o processo do outro. É confiar na capacidade que, num clima, numa relação de segurança, numa relação de confiança, essa pessoa pode se apropriar de recursos para melhor se autorregular, melhor lidar com as questões que lhe envolvem. Diga, Wagner. Wagner, eu estava só enrolando para esperando você falar, porque eu sabia que você ia falar agora. Estou brincando, querido. Fica à vontade. Opa. Não estamos ouvindo. E está desmutado, né? É por aí. Não está saindo. Vê se o microfone do seu computador tá. Não. Puxa vida. Qualquer coisa, assim, então você escreve, a gente também utiliza o chat. Enfim. Beleza. Diga, Júlia. Vou falando até o Wagner voltar. O Wagner voltou. Voltou. Pode falar, Wagner. Me ouvem agora? Sim, né? Uhum. Agora tem até o sinal aqui. Não, só correlacionando tudo que foi falado até agora em relação à experiência da leitura, eu gosto muito de correlacionar com o título do livro, no sentido de que eu quero me mostrar, o Rogers faz, eu quero me mostrar quem eu sou, para que as pessoas descubram quem está por trás disso, até para tirar aquela barreira do saber supremo, né? Eu sou o Rogers, né? Eu sou o saber supremo, e vocês são os meus leitores. Muito pelo contrário, ele quer que os leitores experienciem a leitura e aquela teoria que ele está trazendo. Todo sentido, né? Diga, Julie. Wagner, sua fala acrescentou bastante, assim, o que eu ia dizer. Foi um trecho que eu marquei. Eu marquei vários trechos, mas, assim, esse aqui eu até coloquei de uma corzinha diferente. E quando, assim, contextualizando, foi quando o Rogers fala que ele se assusta, né, quando ele vê o quão criticado ele é, e depois se assusta mais uma vez por ver o quão exaltado ele é. E aí ele vem com um trecho que diz assim: acabei por achar que apenas uma pessoa, pelo menos enquanto estiver viva e talvez para sempre, pode saber que eu procedo com honestidade, com aplicação, com franqueza e com rigor. Ou se o que eu faço é falso, defensivo e fútil. E essa pessoa sou eu mesma. Então, isso mostra uma humildade de não é ser exaltado, mas também não é ser criticado. Não adianta você estar fazendo um trabalho que vai te colocar no topo da tua profissão se você não está sendo honesto com você mesmo e com os seus clientes, né? Com as pessoas que você está oferecendo aquele serviço. Então, assim, tudo que a gente discutiu da dificuldade da CP, de se posicionar, da gente ter essa dificuldade de ser reconhecido, de ser valorizado, retornar essa frase dele, né? De que o que importa é como você está se sentindo, como que você está fazendo esse trabalho, porque no fim é você mesmo que vai estar para você, né? Isso marcou muito para mim, essa frase dele, eu gostei bastante. Diga, Daniela, depois eu falo. Não, pegando o gancho em relação a essas falas, né, que
Uma que eu achei muito interessante é essa aqui. Atribuo um enorme valor ao fato de poder me permitir compreender uma outra pessoa, né? Que às vezes a gente não tem esse pensamento assim, eu tenho que me permitir, né? Porque a gente chega, como que a gente chega para aquela relação? Eu vou chegar até num estereótipo, vou ficar pensando como que vai ser, imaginando, né? Criando ideias mirabolantes, ao invés de apenas estar ali e viver aquele momento, né? Sem criar uma imagem ou ficar imaginando, enfim. E eu acho isso muito interessante, porque às vezes a gente não para pensar, né? De estar livre, sem julgamentos. E eu achei super interessante essa frase de me permitir compreender o outro, né? E aí, e mais para frente ele fala, compreender é duplamente enriquecedor, né? Porque não é só para mim, mas para o outro também. Porque quando eu compreendo o outro, eu me permito compreender o outro também se permite, né? E eu acho isso lindo, né? Maravilhoso. Legal. Lídia, Pegando um pouco o gancho aí do que todo mundo disse, né, e citando um trecho do livro que eu acho que fecha muito bem o capítulo e acho que vai de encontro aí ao que todo mundo falou, é o seguinte, quando o Roger diz, né, penso que é possível agora ver claramente por que razão não existe filosofia, crença ou princípios que eu possa encorajar ou persuadir os outros a terem ou a alcançarem. Não posso fazer mais do que tentar viver segundo minha própria interpretação da presente significação da minha experiência e tentar dar aos outros a permissão e a liberdade de desenvolverem a sua própria liberdade interior para que possam atingir uma interpretação significativa da sua própria experiência. Então, acho que, de um modo geral, o que todo mundo tem falado aqui é sobre essa relação, sobre esse permitir que o Rogers fala, por nos permitir e aí automaticamente permitir o outro, né? Permitir o nosso cliente ou quem é que esteja ali na relação de abraçar sua própria experiência, de ter esse olhar de liberdade, de carinho para a sua própria experiência. E aí, então, juntos a gente atingir esse patamar, eu diria, né? De conseguir olhar com esse afeto para a experiência, com essa liberdade e poder ampliar essa liberdade para o outro também. Legal. Diga, Ian. Aproveitando o gancho, né, que a Daniela e a Lídia trouxeram, eu acho que essa questão do compreender, né, para mim é uma virada de chave, assim, na psicologia mesmo, pensando, né, o objetivo não é interpretar, não é diagnosticar, não é esclarecer, mas é compreender e o quão revolucionário isso é, o quão enriquecedor é. O Roger coloca, né, duplamente enriquecedor, tanto para o cliente, né, que, afinal, o objetivo da terapia, de certa forma, né, tá ali relacionada com aquela pessoa, né, enfim, dela poder se transformar, mas eu acho que também essa grande sacada do Roger é de ver que, o terapeuta também se transforma, também é enriquecedor para mim. A partir dali, eu também me transformo. E eu acho que coloca, de fato, o terapeuta na equação, né? Que muitas vezes eu sinto, né? Eu tenho a percepção de que nas outras abordagens o terapeuta tá ali, mas parece que ele não tá. E aqui não, né? Ele realmente se envolve, parece que ele, sei lá, desce e pisa no mesmo campo que o cliente, tá ali no mesmo lugar, no mesmo, sei lá, me fugiu uma metáfora aqui agora. Mas não só essa questão da igualdade, né? Não só a questão do compartilhar o poder, mas de realmente, eu tô ali contigo também, eu também importo aqui nessa relação. E eu acho que isso que talvez cative tanto também na CP. Legal. Eu estou ouvindo vocês e principalmente as falas, né, de permissão, de permitir-se
para fluir, né, que veio da Daniela e da Lídia, e a coisa do, quando o Ian trouxe sobre compreender, né, a ênfase, né, a virada de chave do compreender com relação ao explicar. Eu fiquei pensando aqui no desafio, é um desafio mesmo. Um texto tão potente, um conteúdo e uma jornada tão potente quanto a do Rogers, na constituição daquilo que ele veio, ele só veio chamar ACP de ACP em 1977. Olha só, né? Mas, ao mesmo tempo, está num livro sobre o poder pessoal. Né? Quem sabe, mais para frente a gente, né, vai chegar nele. E lá no início desse livro, ele vai falar, olha, isso que eu estou chamando de abordagem centrada na pessoa já estava desde o início, só que tinha outros nomes. Já estava, era o adubo da terra. E aí, nessa terra, deu vários tipos de frutos diferentes, né? Conforme digamos, a época do ano, a época dessa jornada. Então, no primeiro momento, aconselhamento não diretivo, terapia centrada no cliente, aprendizagem significativa, né? Aprendizagem centrada no estudante, enfim. Por que eu estou chamando a atenção disso? Por que eu estou enfatizando o quanto essa jornada é rica? Porque eu acho que o nosso desafio, e eu acho que é muito compreensível, o quanto é muito fácil, pelas nossas experiências terem de quem já viveu e serem quem está vivendo, bombardeadas com outros olhares que são considerados, são tratados, né, de uma maneira, digamos, de um fazer mais adequado de psicologia, né, de um fazer mais esperado de psicologia, né, faz com que a gente tome o tempo todo o parâmetro, a gente não se aproprie do parâmetro da ACP pela ACP. A gente sempre acaba pegando o parâmetro da ACP em comparação. Vocês percebem? Estão acompanhando o que eu quero chamar a atenção? Que é um desafio para a gente? Ou seja, a legitimação, a valorização, né, a importância que nós podemos constituir no nosso fazer é no momento em que a gente consegue estabelecer uma ruptura com digamos, o nosso fazer que toma o vizinho como parâmetro. O outro como, digamos, digamos a referência para aí a gente se pensar. E isso, de alguma maneira, é compreensível pela quantidade, pela sobrecarga nas nossas formações, nas nossas. Quem vem mais de longe, quem vem mais de perto, mas, de modo geral, quando a gente, no máximo, vê a CP, vê muito pouco, vê muito... Né? E aí a gente sempre tende a ter esse lugar de... Não, mas considerando o outro, aí a gente quase que tem que ficar o tempo todo falando do outro. Eu acho que é um belíssimo desafio de apropriação da ACP pela ACP. Isso não desconsidera, só para fechar essa reflexão, isso não desconsidera a possibilidade da gente fazer interlocuções. Gente, vocês estão falando com alguém que adora fazer interlocução. Alguém que adora conversar com outros olhares, outras perspectivas. Nesse momento, eu estou dialogando ACP com questões raciais e autores que falam de racismo. Eu fico, há um tempo atrás, muito discutindo ACP com neurologistas que estudam sonhos e isso articulando com a ACP. Ou seja, a gente pode, inclusive, fazer diálogos com outras perspectivas mais próximas, mais distantes, enfim, com o existencialismo, com a fenomenologia, ou seja, dialogar. Mas a gente não precisa, isso aí eu já vou, digamos assim, avançar 2 casas e talvez apontar para onde eu quero dizer. Eu penso que a ACP não precisa de qualquer corrente filosófica para se sustentar.
Eu penso que a ACP não precisa de qualquer olhar externo para dizer que a produção do Rogers é sustentável, em que, inclusive, produções pós-rogerianas são sustentáveis. O que talvez a gente precise é se apropriar de uma maneira crítica, contextualizada, porque o fato de ser crítico e contextualizar o texto, por exemplo, vamos lá, literatura. Se vocês forem ver o texto, a própria tradução, né, é uma tradução que traz alguns termos que são termos que já poderiam ser revistos, né, talvez numa nova edição, né, cai em desuso. Rogers fala de um momento histórico e de um contexto cultural que é diferente do nosso. Gente, isso não é uma... quando a gente fala de um olhar crítico, não é um olhar depreciativo. É um olhar que contextualiza e compreende as diferenças. Rogers não tinha como visualizar o mundo que nós vivemos, onde, quando a gente fala... sábado agora eu vou falar sobre atendimento online na CP. E aí, onde é que está o campo da experiência? Que é fundamental na relação. Né? E está presente, nós estamos vivendo isso aqui. Eu ouço coisas de vocês, vejo vocês, e isso me toca, isso me mobiliza. E isso, o Rogers, imagina, ele faleceu em 87. Ele não teve acesso a isso. Mas e aí? A ACP parou no tempo? A gente vai ficar apenas... Né? Não, a gente pode se apropriar, né, disso aqui, tomando a ACP como parâmetro para a ACP, para lidar com os desafios de um mundo contemporâneo, de um mundo que nos demanda, né, necessidades, e sim, continua potente. Quando a gente lê um texto desse, a gente fala, caramba, isso aqui se aplica, isso aqui é potente para hoje, isso aqui é potente para agora, isso não é algo que caducou quando ele fala de pessoalidade, né? Enfim, é isso. Acho que é a CP como parâmetro para a CP. A gente não precisa de qualquer filósofo, por mais bonito, mais elegante que ele seja, para sustentar as ideias do Rogers. Eu sei que tem alguns colegas que entendem que precisam. Respeito-os, discordo absolutamente. Diga, Alexandra. Eu queria te provocar te dizendo que aí isso já é outro livro, que é um jeito de ser, tá? Deixa isso para depois. Mas é o que justamente ele fala, né, com toda a sua fala. A gente tem o tornar-se pessoa e tornar-se terapeuta buscando o nosso jeito de ser ACP, né? Ele dá só o start, e aí a gente que vai se encontrando nesse mundo e nesse legado que ele deixou, né? Então... Eu fico sempre, quando vem alguma coisa assim, alguma crítica, alguma coisa, eu sempre coloco, não, é um jeito de ser, eu estou encontrando o meu jeito de ser ACP, né? Que é isso que a gente faz. Né, Alexandra? E ele deixa claro no texto o quanto... eu vou dizer aqui a página para vocês. Muito legal isso, hein? Quando ele fala isso aqui, isso me toca profundamente. Quando ele fala na página... Aqui. Ah, não, ainda é nas experiências, desculpe. Eu estava nos aprendizados, mas ainda é nas experiências, quando ele fala das críticas, e que ele fala justamente da coisa da oposição. E ele fala, no final da página 17, a minha edição, o dano causado por alguns discípulos, ele coloca aspas nesses discípulos, sem sentido crítico e sem espírito inquisitivo. Então, eu não vou nem avançar, eu vou ficar só nisso. Ou seja, o quanto, de repente, se a gente trata a ACP como uma religião, como um cânone, e pega o tornar-se pessoa e transforma na nossa Bíblia, entre aspas, a gente está, de alguma maneira, matando a experiência de realmente elaborar esse texto como um alimento que vai virar um nutriente no nosso corpo. Gosto demais dessa analogia, né? Isso aqui é um alimento. Agora,
esse alimento vai estar em contato com o organismo, e esse organismo vai digerir, vai passar por toda uma série de processos, e essa série de processos vai tornar esse alimento nutriente e vai expurgar, e vai jogar fora, né, através, né, enfim, vocês sabem como, para não ser, enfim, desnecessário aqui, o que não servir como nutriente. Né? Um último detalhe com relação a isso, só, Alexandra, que se a gente se encantar com essa ideia, se isso aqui vingar, esse é o primeiro encontro só, né? O próximo livro que eu penso é um jeito de ser. Né? Só pra... Pode deixar que eu já estou inscrita. Diga, Lilian. O Edson, então, ele tem um pezinho na fenomenologia, o Rogers, porque tem aqui alguma coisinha sobre... na introdução, tá? Na introdução, vai lá. Na introdução, na página... na página 12, aqui em Algarismo Romano. Então, será que eu entendi certo? Vamos lá. Roger citua suas ideias no contexto histórico e social, estudando psicologia social contemporânea, blá. Que você já tem alguma... Posso falar alguma coisa assim, vamos lá. Sim, por favor. Vou tentar ser sintético, né, de uma maneira didática. Tá. O Rogers, ele não estudou os autores canônicos da fenomenologia. Né? Ele não era um estudioso de Russell, ele não era um estudioso de Heidegger, ele não tinha esses estudos. Ele teve contato, se vocês quiserem, procurem um artigo do Paulo Castelo Branco, botem no Google, Paulo Castelo Branco, ACP Fenomenologia. E me parece que ele fala nesse artigo o quanto o Rogers teve acesso com digamos assim, a fenomenologia que chegou nos Estados Unidos em meados dos anos 60. E chegou muito enquanto metodologia fenomenológica e atitude fenomenológica. Tá? Então, isso foi o que tocou mais diretamente. E, indiretamente, ele teve uma repercussão indireta por conta, digamos, de alguns teóricos, e principalmente o Kurt Goldstein, tá? Kurt Goldstein foi da Escola da Psicologia da Gestalt. Kurt Goldstein, ele tem uma influência da fenomenologia, principalmente quando ele elabora sobre o organismo, e ele é um dos migrantes, né? Ele migra fugindo da guerra, lá no final dos anos 30. E ele se torna amicíssimo do Maslow. Tá? E a noção de organismo, que é uma noção cara para a ACP e para a Gestalt terapia, que não é psicologia da Gestalt, ela tem essa afluência. Por isso que o Rogers chama o campo de experiência, lá em terapia centrada no cliente, de campo fenomenológico. Mas o tratamento que ele está dando a fenomenológico é um tratamento muito enquanto atitude. Não tem um aprofundamento conceitual. Ele não está falando, digamos, dos conceitos próprios da fenomenologia. Nós, no Brasil, nos apropriamos, ou seja, a chegada, a migração da ACP no Brasil, ela chega, né, também aí tem um outro artigo do Paulo Castelo Branco, sobre recepção e circulação da psicologia humanista no Brasil. Esse eu lembro o título. Recepção e circulação da psicologia humanista no Brasil. Inclusive, comecem a baixar tudo do Paulo, viu? Pelo amor de Deus, né? Né, André? Esse homem enfim, meu amigo é um pequeno monstrinho. Carinhosamente falando, evidentemente. E aí ele vai falar o quanto aqui no Brasil nós nos apropriamos de uma leitura do Rogers associando a autores da fenomenologia e do existencialismo, mas principalmente da fenomenologia. Os dois grandes autores brasileiros que mais produziram, que mais têm publicações nos anos 80 e 90, por exemplo, são professora Virgínia Moreira e professor Mauro Martins Amatuzzi. A professora Virgínia Moreira dialoga até hoje com Merleau-Ponty,
que é um fenomenólogo, né, francês. O professor Amatuzzi, a tese de doutorado dele foi dialogando Rogers com Russell, com Paul Ricoeur, enfim, com autores. Então, isso acabou tendo uma influência muito grande. Tanto que tem alguns teóricos que até saíram, né, realmente hoje trabalham com fenomenológico existencial, e existe em várias regiões do país muito essa afluência da ACP com a fenomenologia, né? Eu tive a oportunidade com a Márcia Soares, que a gente escreveu um texto que até hoje é muito requisitado, está disponível, sobre aspectos humanistas existenciais e fenomenológicos da ACP, em que a gente dialoga muito justamente nessa coisa de aproximação e diferenças, né? Então, também é uma referência interessante. Então, é certo falar que existem alguns aspectos da fenomenologia na ACP? Sim, ou seja, mas esses aspectos estão muito mais relacionados à atitude, são aproximações. Não há, de alguma maneira, ou seja, há uma aproximação, assim, vamos lá, a ACP de Rogers, tá? Porque também tem isso, a ACP ela continua viva. E aí, a gente não pode dizer que não é a ACP, por exemplo, que o professor Amatuzzi fez, né? Então, de alguma maneira, a leitura que pode ser feita da ACP pode agregar elementos da fenomenologia e manter, de alguma maneira, essa base da relação horizontal, sob referências compreensivas, de valorização do outro, na capacidade dele se autorregular, né? Ok, mas não tem, digamos assim, esse viés digamos, conceitual. Sabe por que eu faço todo esse cuidado? É justamente por respeito à chamada psicologia fenomenológica. Né? Quando você pega, por exemplo, um autor como o professor Tomi Akira Goto, né? Que é do interior de Minas, que ele, enfim, uma referência, por exemplo, em psicologia fenomenológica, claramente você vê que há uma diferença conceitual, uma diferença, e que não é uma questão de melhor ou pior, mas é uma diferença, efetivamente. Né? Agora, você vai ter leituras que vão se apropriar de elementos da fenomenologia e vão fazer, digamos assim, essa apropriação. Existem várias ACPs, se a gente for ver nesse sentido. E não há porque não há um índex dizendo, isso está certo, isso está errado, né? Acho que, de alguma maneira, se alguns princípios estão sendo atendidos, aí, nesse sentido, eu posso recomendar a leitura do meu livro, que foi a minha dissertação, que a discussão o que é a abordagem centrada na pessoa, né? A partir de um autor da fenomenologia que eu utilizei como método, como uma referência metodológica, que é o Gadamer, que é hermeneuta. Enfim, só para dizer que a gente pode se apropriar, a gente pode dialogar. Dialogar é bom demais, né, gente? O negócio é precisar, é diferente. Dialogar é bom. Achar que o Rogers não é sustentável e precisa de um outro autor para sustentá-lo, é a isso que eu questiono. Eu me posiciono frontalmente. Acho que não. Ok. Obrigada. Desculpa, hein, gente, me alonguei um pouquinho, mas não, enfim, é uma discussão bastante ampla. Né? Nossa. 5 minutos. Como é que estamos? Né? Como é que foi isso aqui? Eu acho que a gente pode começar enfim, a fechar um pouco começar não sei se as despedidas de hoje para daqui a 15 dias, mas enfim, como é que foi? Para mim é importante, se vocês puderem dizer. Pessoalmente, eu gostei muito, senti muita vontade, principalmente porque eu falei menos do que normalmente eu falo. Quem convive comigo em outros espaços sabe que eu sou muito falador. Um defeito que eu tenho. Então, eu achei essa troca bastante rica, porque a gente lê o texto, mas na hora que a gente acaba não lembrando de tudo, aí alguém faz um comentário, aí a gente lembra e comenta, e enfim, aí eu achei muito rico, né? A sua fala, como sempre, riquíssima, já te acompanhei em outros encontros, super necessário, e é isso.
ansiosa aí para os próximos encontros. Se o primeiro já foi bom, os outros então, né? Que a galera normalmente no primeiro está mais presa, né? E nos outros vão se como eu posso dizer, se sentindo mais à vontade, se familiarizando com as pessoas. E, enfim, aguardar os próximos. Primeiro, já achei sensacional, muito boa a troca de hoje. Muito bom, obrigado, Daniela. Diga, Sheridan. Só agradecer, né? Muito rico o encontro, muito, muito interessante. Assim, acho que a gente foi um pouco acho que para além do texto, sabe? O texto foi só uma base, um norte, digamos. A gente foi tateando ali o que foi vindo, eu achei muito interessante ouvir os colegas, muito mesmo, assim. Fiz muita anotação aqui no caderno, saí escrevendo bastante sobre as impressões que os outros têm acerca de um mesmo assunto, digamos assim. E foram perspectivas muito diferentes, mas com esse mesmo norte, eu achei isso muito massa. E, como a Daniela, também estou bem empolgada para os próximos. Acho que vai ser bem bacana a construção do grupo. Sério mesmo. Legal, sério mesmo. Gostei. O pessoal já está falando aqui, né? A Júlia supriu todas as minhas expectativas, me instigou a ler mais sobre a CP além de Roger, legal. Muito bom o encontro, né? Vivi, me sinto estimulada, show, Vivi, obrigado, grata. Ian, achei bem a CP, bem experiencial e com um clima que dá vontade de participar. Muito inspirador, adorei essa ideia mesmo, viu, cara? Foi por aí mesmo. Enfim. E assim, não querendo puxar saco de ninguém, mas eu acho que o Edson, ele sempre, na fala dele, ele acaba trazendo a gente um pouco para esse encontro, motivando a gente a participar, porque ele fala da CP de uma forma tão carinhosa, você vê, né, aquele brilho no olhar, aquela paixão em falar da CP, e isso acaba nos motivando, me motivando, né, vou falar da minha experiência. E eu só tenho a agradecer a sua disponibilidade de sempre, porque em todos os encontros que eu pude estar presente, né, a partir da sua fala, eu sempre me senti muito à vontade, né? Você traz um assunto com muita leveza e acaba nos convidando a participar, que eu acho assim muito bom mesmo. Obrigado, querido. Só Obrigado, gratidão. valeu. Diga, Lúcia. Oi, boa noite. Boa noite, querida. Eu não poderia sair muda, entrei calada e saí muda. Eu entrei atrasada, né? Já fiquei assim, totalmente fora de contexto, você fica meio peixinho fora d'água. Gostei muito, viu, do depoimento, a formação do Edson é sempre perfeita. Esse olhar apaixonado pela CP, ele consegue expandir isso todo, né? Minha paixão pela CP, primeiro foi Edson, depois a CP. Minha na graduação de psicologia foi graças à CP, através do Edson. Não tinha nada a ver comigo, eu fiquei claro que muito bom. Eu espero no próximo entrar junto com todo mundo que está um pouquinho mais à vontade, viu? Um grande beijo para todos vocês. Nós estamos realmente parabéns com esse facilitador aí. Obrigado, Edson. Obrigado, Lúcia. Lúcia, a gente teve a oportunidade de se encontrar na Faculdade Pitágoras, em São Luís. Tive a alegria de conhecê-la em sala de aula. Foi muito bom. Rabi, me senti muito acolhido, sou muito grato por participar desse primeiro encontro. Obrigado a todos, ansiosos pela próxima reunião. Show. Luciana, obrigada. Ian, gente, já vou saindo daqui. Boa noite, até o próximo. Valeu. Caroline, foi ótimo ouvir vocês, me despertou algumas reflexões. Show de bola. Lídia, concordo com você, Daniela, prazer estar com vocês, Edson, com todos aqui. Grato e até o próximo encontro. Show de bola. Gente, chegando ao fim, né? Quero instigá-las. Bom, antes de mais nada, André, quer tirar uma foto para deixar registrado o primeiríssimo encontro? Eu não sei. Também tô. Deixa eu pegar aqui a configuração para ver se eu consigo aumentar mais a quantidade de pessoas que. Se vocês puderem, quem puder abrir, enfim, só para a gente, é um primeiro registro, talvez, né, um momento histórico. Uau! Né? É muito bom ver vocês, hein? Ai, legal, ver as carinhas que eu não estava vendo. Putz, legal. Oi, Alessandra. Aqui. Estou te vendo aqui. Vai, Fernanda.
Show. Olha a Lúcia aí. É Pronto, engraçado. Essa coisa do visual, né? Toca, pelo menos me toca. E aí, André, tá dando? 1, 2, pode fazer a contagem? Vamos lá. 1, 2, 3 e... Foi. Pronto. Aí vai ter aquele tratamento que só a conexão formativa vai dar. Vai deixar todo mundo mais bonito do que já somos. Não tenho dúvida disso. Né? É o mínimo que eles fazem. E sempre fazem bem isso. Gente, então, só para a gente fechar, daqui a 15 dias, como poderei ajudar os outros? Cara, olha aí, capítulos 2, 3 e 4. Em muitos momentos, Rogers até se repete, ele avisa isso, né, na introdução, no ao leitor, ele fala, olha, em algum momento, eu repito, eu falo da mesma coisa de uma maneira um pouquinho diferente, e a gente vai, então, mergulhar um pouquinho mais sobre a relação... Pessoal, já te ligo, tá? Ah, tá. A gente vai entrar um pouco na coisa da relação de ajuda profissional. Quem sabe faz ao vivo, legal é isso. A gente tá... Gente, que prazer, estou muito feliz, viu? Acho que agora eu posso, inclusive, vou parar aqui a gravação, quem está assistindo depois. Valeu também, curta aí, usufrua aí, e apareça, viu? Apareça porque o espaço é grande aqui. Né? Pronto, estou interrompendo a gravação, interrompendo.